Bom dia, tudo bem com vocês? Estou respirando ainda, tá? Mas vamos começar. Eu sou Tarcísio Abreu, sou o presidente da CMTC. Contar um pouquinho para vocês sobre esse trabalho que nós estamos desenvolvendo e essa relação, né? O Miguel vai falar um pouco sobre o MAS e depois nós vamos fazer uma relação sobre esses dois temas. E vocês vão observar um pouquinho do resultado que nós já estamos conseguindo iniciando esse processo, né, de realmente mobilidade como serviço. Então vocês vão perceber um pouquinho dessa evolução do trabalho. E o primeiro ponto é colocar o seguinte: tudo começa com uma ideia, né? Tudo começa com uma ideia, uma proposta, né, de mudança. E aqui, hoje, nós vamos apresentar para vocês exatamente isso. Qual foi a ideia? Onde surgiu? Como, né, demonstrar para as pessoas a importância e o que isso poderia trazer em relação a resultados com o que a gente estava propondo. Então aqui é o projeto inicial. Vocês vão ver que depois nós vamos passar um vídeo bem mais elaborado, já estruturado, com os resultados que nós já alcançamos. E aqui foi exatamente a concepção. Como é que você convence? Como é que você mostra uma ideia? Né? E aí, muito no modelo da startup, do modelo, né, inicial, vocês vão ver o vídeo agora, para vocês terem uma ideia. As cidades vibram através das... Opa! Oh, desculpa. As cidades vibram através das pessoas que nelas vivem. Cada uma tem seu estilo, um ritmo, necessidades de ir e vir. Uma cidade que promove a igualdade social demanda uma mobilidade inteligente. Até porque todo mundo quer se transportar com qualidade, seja de que maneira for. É aí que entra a nova rede de Goiânia. Ônibus, Citybus 3.0, táxi digital, bicicleta, área azul. Já pensou se todos esses serviços estivessem integrados no seu celular? Pois agora eles estão, em um único aplicativo na palma da sua mão. E por falar em app, os bilhetes digitais da Rede Metropolitana de Goiânia são uma novidade incrível. Bilhete único, bilhete meia tarifa, bilhete um dia e bilhete uma semana. Os cartões especiais, então, super facilitam o uso da rede. Cartão assinatura com pacotes ilimitados, cartão pós-pago para pagar na sua fatura e cartão família. Hashtag partiu fim de semana. Agora pensa pagar por tudo isso com seu cartão de crédito ou débito? Não tem conta corrente? A gente abre uma para você. No Super App da Mobilidade, isso é super possível. Sabe a assinatura? Essa dá até para pagar com Pix ou WhatsApp. Ah, e tem novidade nos ônibus também. Uma nova frota será incorporada a partir deste ano e renovada por completo nos próximos 3 anos. Já o novo eixo Norte-Sul logo entra em operação. Os técnicos chamam o eixo de BRT. Próxima estação, Praça Cívica. A Avenida Anhanguera já foi uma das mais bonitas da cidade. Com o novo eixo Leste-Oeste completamente revitalizado, vai voltar a ser, e pelos próximos 88 anos. Agora vamos combinar que um bom abrigo dá aquela força nos dias de chuva ou muito sol, né? Tem também. Até porque as integrações na rede, incluindo aquelas entre Citybus e ônibus, podem acontecer em qualquer lugar onde as linhas se cruzarem fora dos terminais. Aos que andam de carro, localizar vagas de estacionamento e pagar via aplicativo torna o trânsito mais agilizado. Vai de táxi? Usa o app. Quer ir pedalando? Que tal liberar aquela bike descolada? Rede Metropolitana de Goiânia é a mobilidade mais humana, mais igualitária e mais inteligente que nossa cidade merece. Nova Rede Metropolitana de Goiânia. Mobilidade como serviço. Ou seja, esse foi o projeto. Foi desta forma que nós apresentamos, né, para os entes, para que a gente pudesse começar o processo de transformação. Esse foi o projeto inicial. Depois vocês vão ver no final da apresentação do Miguel, já tem um vídeo, né, bem mais elaborado, já resultado disso, e eu vou apresentar para vocês o que foi feito a partir desse vídeo, que é exatamente essa construção, né? O primeiro passo, a gente precisava criar isso de forma legal, eu precisava dar condição, né, para que eu tivesse um arcabouço legal
que pudesse permitir tudo isso. Esse foi o primeiro passo. A gente tinha uma lei, né, de 27 de 99. Olha só como essa lei já era uma lei antiga que instituía toda a rede metropolitana de transporte coletivo. Então precisava de uma nova lei, uma nova condição que permitisse subsídio, inovações, melhorias. Então o primeiro passo foi exatamente isso. E aqui, só para vocês terem uma ideia, né, nós estamos falando hoje de uma região metropolitana de 19 municípios. É única, é o único modelo no Brasil hoje, tá certo? Com 19 municípios. Eu que, né, apesar de ser presidente do CMTC, além de presidente do CMTC, eu também sou vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade e Transporte. Eu sou o representante da região Centro-Oeste. Então a gente se reúne pelo menos 4 vezes por ano. A gente tem mostrado isso. E região metropolitana como a nossa não existe. É um modelo único, né? Tem alguns modelos que se aproximam a esse nosso modelo, mas idêntico ao nosso, nenhum. Porque nós temos tarifa, governança e operação única, né? Nos outros estados, nos outros municípios, ela sempre vai divergir, vai mudar, dependendo da necessidade ou do local, dependendo da situação, do tipo de transporte, da modalidade, tá? Então, Goiânia mais 18. Todos esses municípios fazem parte da nossa região metropolitana. O arcabouço legal. Então, se criou uma nova lei, a Lei 169, de 2021, foi aprovada em 29 de dezembro de 2021. Essa nova lei, ela mudou o modelo de governança da CDTC e da CMTC. Ontem nós tivemos a apresentação do Adriano da Rocha Lima. Ele é o presidente da CDTC. Ele representa exatamente essa Câmara. O que é a Câmara da CDTC? É exatamente onde define e onde institui todas as ações que a CMTC vai executar. Então, todas as diretrizes, premissas, né, deliberações, vêm exatamente da CDTC. Então, essa nova composição foi que permitiu que a gente pudesse estar fazendo o que nós estamos fazendo hoje. Porque agora, esse quadrinho aqui, ó, de 41.2, 9.4 e 8.2, é exatamente o subsídio que a gente tem hoje no transporte público. Então, hoje, nós estamos aí investindo aproximadamente 300 milhões de reais por ano, para que a gente tenha uma tarifa do usuário congelada há 5 anos e que a gente possa estar implementando os novos produtos e os novos serviços, que hoje é uma realidade dentro da nossa região metropolitana. A CMTC também passou por reestruturação, então hoje nós temos uma governança, além do arcabouço legal, mas já instituída, onde nós temos representantes do Estado, da Prefeitura de Goiânia, Senador Canedo e Aparecida. São eles os responsáveis pelos investimentos e por todas as modalidades e as mudanças que estão acontecendo hoje. Isso aqui é um pouco da nossa operação. Nós temos hoje 5 operadoras. Dessas 5 operadoras, nós temos a Metrobus, que é uma empresa, né, do governo, temos 3 empresas privadas e uma cooperativa, a Cotego. Então são 5 operadoras. Para você ter ideia, gente, tem locais que tem mais de 50. Eu tive a oportunidade de visitar o México, né, em Mérida. São 58 operadores. Tem empresas que cuidam de uma única linha. Só para vocês terem ideia, uma única linha eles cuidam. Como nós temos aqui o nosso contrato, né, que está em vigor desde 2008, então essas 5 empresas foram as vencedoras. Então elas representam a operação, que a gente fala, do portão da garagem para dentro, a responsabilidade são dessas operadoras. Do portão da garagem para fora, hoje o Redmob Consórcio, ela tem todo o controle dessa operação. Então ela faz exatamente isso. Controle da operação, sistema de informação, gestão de terminais, né, a bilhetagem eletrônica, tudo isso hoje é feito exatamente pelo Redmob Consórcio junto com o SET, que é o Sindicato das Empresas. Então o nosso sistema está muito bem estruturado e organizado para poder atender exatamente essa demanda. Aqui um pouquinho da nossa operação, para vocês terem noção do tamanho dessa operação, né? Nós estamos falando hoje, nós temos 290 linhas, nós temos 22 terminais, nós temos uma frota operante de 1.093 ônibus. Nós estamos aqui, ó, com 6,8 pontos de embarque e desembarques, né, que nós temos hoje. Nós temos uma tarifa técnica de 7,58. Então a diferença entre os 4,30 e os 7,58, quem paga são os entes que fazem parte desse novo subsídio da operação a partir de agora. Nós estamos lá, ó, a extensão média das linhas,
26 quilômetros. Isso é a média da extensão da linha. Lembra que agora nós estamos buscando aí trabalhar com ônibus elétrico. Então essa operação ela tem que ser adaptada, tem que ser toda preparada para poder atender esse volume de linhas, esse volume de demanda de viagens. Tudo isso tem que ser feita uma programação para isso. Nós estamos falando lá, ó, estamos transportando 9 milhões e 700 milhões, né, 9 milhões e 700 mil passageiros por mês. Hoje, a média de passageiros por dia, 510 mil passageiros por dia. Essa é a nossa operação no dia útil, tá? 510 mil. Isso voltou ao mesmo patamar antes da pandemia. Ou seja, nós estamos retomando todo esse trabalho que foi feito nesse último ano, demonstra que nós estamos no caminho certo e que agora nós estamos aí retomando essa demanda, os passageiros estão voltando para o nosso sistema. Aqui eu vou mostrar já um pouquinho dos resultados, né, dos produtos. Bilhete meia tarifa, né? Bilhete meia tarifa hoje faz parte em 5 cidades. Todas as cidades que estão em volta de Goiânia. Goianira, Trindade, Senador Canedo, Nerópolis e Aparecida. Essas cidades hoje operam com meia tarifa. São 51 linhas. Só para vocês terem uma ideia, vou contar só Nerópolis, porque senão nós vamos nos estender muito. Mas Nerópolis saiu de 4 mil validações para 30 mil validações por dia. Por dia. Então você percebe que as pessoas estão realmente utilizando do transporte para poder fazer o seu dia a dia. Muitas vezes você usava o Uber, o mototáxi, ia a pé, bicicleta ou carona, né, ia com o seu carro, e agora as pessoas estão usando realmente o transporte público. Então você sair de 4 mil para 30 mil validações por dia, mas o que acontece aqui? Meia tarifa, 2,15. Se você voltar dentro de 2 horas e meia, a volta também é gratuita. Você não paga a volta. Então, é uma locomoção realmente, é uma condição social muito boa para utilizar dentro das cidades. Então, realmente, além de um produto social, também é um benefício e que incentiva o uso do transporte coletivo. Aqui, ó, são as implementações, tá? Em setembro, nós implementamos Senador Canedo. Depois, Goianira e Trindade. Depois foi Goianira e Trindade, Nerópolis, e depois nós falamos lá de Aparecida. O último pontinho lá é Aparecida. Aparecida são 5 terminais. É uma operação muito mais complexa, muito mais, com muito mais cuidado, né, a gente precisa ter, porque tem linhas de grande eixo, de grande volume de passageiros. Bilhete único. Bilhete único hoje já representa 65% dos passageiros que utilizam o transporte coletivo. Isso tem 1 ano, tá? Nós lançamos ele no dia 2 de abril. A gente estava doido para lançar dia 1º, mas ficamos com medo de ninguém acreditar, mudamos para o dia 2, né? Mas lançou, tá aí, ó. O resultado hoje é esse. Ele representa 65% do passageiro hoje com bilhete único. E esse é um incentivo, que a gente quer exatamente isso. Tira seu bilhete único, ele é gratuito, ele não tem nenhuma despesa, você utiliza e faz, né, uso do benefício, você fazer uso do benefício. Essa é a grande vantagem. Passe livre do trabalhador. Aqui, para a empresa é bom porque é uma assinatura de 30 dias, você paga R$180, em média era 220, então agora você paga 180, então a empresa ganha com isso. E o empregado, né, que antes tinha direito a 2 viagens, ele tem direito a 8 viagens agora, sábado, domingo e feriado também está incluído. Então ele pode ir para a faculdade, ele pode visitar um amigo, ele pode ir para o futebol, pode ir para a igreja, ele pode fazer o que ele quiser utilizando o passe livre trabalhador. Esse produto, por sinal, está concorrendo a uma premiação, que eu espero que a gente, né, tenha esse reconhecimento dessa premiação, né, Miguel? Lá a gente está sendo... concorrendo a um prêmio de mobilidade com esse produto que nós lançamos. Né? Foram escolhidos e vai ser a premiação agora dia 23. Nós vamos estar lá para poder, com certeza, trazer esse prêmio para a gente. Exatamente pelo reconhecimento. O último fórum de secretários de mobilidade, eu tive a oportunidade de apresentar esse produto, porque eles querem, né, esse produto como segunda modalidade do Vale Transporte. Então, os próprios secretários, né, de mobilidade estão interessados no produto, em outros estados. Querem entender, conhecer, estão visitando Goiânia para ver como é que funciona. Então, esse produto realmente é um sucesso. Cartão Família, né? Hashtag final de semana.
Isso aqui é um cartão que você pode, com a família, né, um membro responsável e mais 5 pessoas podem fazer uso do transporte pagando apenas uma tarifa. Apenas uma tarifa. Então, isso tem crescido muito. Nós estamos hoje com mais de 5.000 cadastros nesse produto. Por quê? Você tem um responsável, né, que pode ser cadastrado, e aí qualquer grupo familiar, não tem nenhuma distinção, nenhuma segregação, qualquer grupo familiar pode fazer parte desse produto. Um responsável e mais 5 pessoas. Paga a tarifa e 5 pessoas andam em conjunto nessa mesma viagem. Então, realmente, é um benefício para o final de semana e para a família, tá? Era isso. Esses são os produtos, só para mostrar para vocês um pouquinho do resultado. O Miguel vai falar agora sobre o MAS, esse tema para vocês, e depois a gente vai fazer uma união desses 2 temas, mostrando essa operação e falando um pouco sobre essa tecnologia que agora faz parte do nosso sistema de transporte. Obrigado, Tarcísio, né? Agora vamos para o... Eu fiquei sabendo que o Tarcísio vai dar um presente aí no final da apresentação. Olha lá, faz o jabá aí. Eu tive a oportunidade de participar desse livro, né? Fui um dos autores desse livro. No final eu vou sortear. Para quem estiver aqui com a gente na plateia, eu vou sortear o livro, tá? Faço um autógrafo e dou para vocês aí de presente. Valeu? Para ganhar o livro tem que saber qual foi a demanda do passe livre do trabalhador no mês de fevereiro. Não. A pergunta vai ser o seguinte. A pergunta vai ser, quantas linhas nós temos, Miguel? Quantas linhas nós temos operando? Então, eu vou falar do que é o MAS, Mobilidade como Serviço. É um tema que está sendo recorrente nas nossas palestras, porque é a visão dessa transformação para a rede metropolitana. Percebemos que o mundo, né, está mudando depois da pandemia, né, a forma de deslocar, de usar, né, a pandemia fez nós reinventarmos, né, essa questão de, igual eu gosto de falar muito com a minha esposa que está aqui do lado, né, a gente sai daqui e fala, já pede pro iFood, porque quando chegar em casa a comida chega junto com a gente. Então, vai mudando essa forma. Então, a mobilidade também vai, a forma de deslocar, como. Então, nós estamos vivendo um grande processo de digitalização, né? E temos novas tendências do consumo, né? Estão ficando cada vez mais urbanizados, né? Personalização de produtos. Então, agora o produto não é igual a um século atrás, né? Qualquer um pode comprar um Ford T de qualquer cor, desde que ela seja preta. Então, antes você não tinha escolha. Hoje a personalização faz parte, né? Economia compartilhada, dividimos, né, infraestrutura, a hiperconectividade, né? O David está até mexendo no celular agora, ao invés de prestar atenção, só porque ele me abandonou. Então, temos muita questão de segurança, e a questão de segurança ela sendo ampliada, não é só uma segurança física, mas também uma segurança digital, né? Nossas informações, não cair, né, nessas questões de hackers e tudo mais, e uma questão forte de sustentabilidade. Então, o sistema, igual o Tarcísio falou, de uma lei de quase 20 anos, uma mentalidade, né, das empresas também, que vem de 40 anos. Né? O Alan está desde o começo ali, então ele começou com 20 anos, já tem 40 anos de transporte aqui. Então, tem toda essa questão que alterou a forma. E muitas das vezes nós, do transporte público, acabamos ficando presos nesse passado, né? E nós não percebemos as mudanças dos comportamentos dos indivíduos, né? Essa questão de personalização para a viagem, antes, o que era a mentalidade do transporte? Pôr o carro na rua, num quadro de horários, a pessoa, se quiser, se adapta, se não quiser, se vira. Mas ela conseguiu se virar com várias outras formas de deslocamento.
E por isso que nós vemos uma queda muito grande na demanda. O aumento de conectividade, ela quer saber que hora que o ônibus passa, ele quer ter maior certeza, né? Goiânia temos sim vários avanços nessa questão de conectividade, só que temos que avançar mais, principalmente estar presente, né, com as pessoas no dia a dia, né, no smartphone, no comunicarmos melhor. Temos um problema, né? Aqui eu faço jabá, minha esposa é geriatra, que alguém precisar, ela está aqui, que é o envelhecimento populacional. Então as pessoas estão ficando, né, em atividade com idade avançada, né, algo que a Flávia sempre fala para mim. A gente pensa em conectividade e esquece de pessoas igual o Persona, que é o pai dela, que mal liga o telefone. Então como que a gente faz esses dois mundos? O mundo altamente conectivado dos jovens com o mundo ainda analógico dos idosos. Questões de intermodalidade, né, que é trocar, né, as pessoas hoje não querem mais ter posse, então facilitar essa troca de modais e junto isso tudo com preocupação ambiental cada vez mais forte. Então nós temos como um paradigma atual o aumento da malha viária. A gente sempre acha que a solução é, não, constrói mais uma via, uma terceira faixa, faz um viaduto, né? Vamos trabalhar vão reduzir o tamanho do automóvel, apesar que aqui em Goiânia o povo gosta de Dodge Ram, né? Mas a tendência mundial é diminuir o tamanho, aumentar o compartilhamento, diminuir, né, como diminuir o uso do transporte individual, mas como fazer isso se, por um lado, nós trabalhamos com o aumento da malha viária. Agora ficou ruim de ler. As constatações são que o transporte hoje, público, de forma isolada, não resolve o problema das metrópoles. O transporte é o principal meio, o transporte ele tem que ser a espinha... o senhor aqui está me ajudando, valeu. Tem que ser, mas ele sozinho não vai conseguir, porque ele não tem capilaridade, ele não consegue ir de porta a porta. Então, pensar o transporte sem pensar a calçada, por exemplo, é um erro. Porque como que as pessoas vão se deslocar até um ponto, né? Os aplicativos não são solução de mobilidade. É um carro que continua andando. Ele resolve, mitiga o problema de estacionamento? Resolve. Que aí é um alto uso do automóvel. Ele não fica parado, mas ele não ajuda, porque são carros aumentando o engarrafamento. E o nosso modelo atual inflexível de transporte público, ele não atende às necessidades. Nós não sabemos o que as pessoas querem. Nós tentamos adivinhar e fazer com que elas se adequem à nossa oportunidade. Eu gosto de brincar, né? Eu nasci dentro de uma garagem de ônibus, 40 anos com isso. Na hora que eu entrei, o Alânio já tinha 20 anos de casa. Mas, qual que é o problema? A gente sempre vai, em reuniões de planejamento de transporte público, a gente sempre tem dois problemas graves que a gente fala no transporte. O motorista e o usuário. O dia que a gente tirar os dois, a gente resolve o problema do transporte público. Nunca é do gestor. Então, nós temos que olhar com as pessoas, elas têm necessidades. Os nossos motoristas também têm conhecimento. Então, é esse avanço que tem que ver. Então, é transformar do analógico para o digital. É esse o caminho. Qual que é o nosso mundo hoje, analógico? Foco somente no contrato de concessão. Foco na linha, na produtividade da linha, em números, né? Foco somente na infraestrutura. Tem que colocar mais ônibus, tem que colocar mais carros, mas não trabalham com o uso da cidade, né? O cliente é somente o poder público. Temos um sistema rígido e exageradamente regulado, né? Então, assim, qualquer alteração ela é muito complicada. E temos o passageiro cativo. E cativo não porque nós cativamos ele, é cativo de preso mesmo. E nós nem temos síndrome de Estocolmo, só meia dúzia de busólogos aí que entram aqui na síndrome de Estocolmo. E passar para esse mundo digital,
né? Foco na necessidade de deslocamento das pessoas, entender para onde que elas querem ir, como que é esse movimento, os tipos de dia, dentro do dia, foco na experiência do usuário, do cliente, né? Foco nos dados, né? Data science, nós temos muitas informações, como que nós podemos usar essas informações ao proveito do planejamento de transporte, não só de bilhetagem, mas informações de vários órgãos públicos, de várias situações, sistemas ágeis e flexíveis, né? Para mudar uma linha é uma burocracia enorme. Goiânia tem algumas vantagens, em outros lugares nem muda porque a licitação é por linha, igual o Tarcísio falou. E as pessoas poderem se deslocar do seu jeito. Então é nisso que surge o MAS. Eu sacaneei vocês, né? Porque eu de perto eu não leio. Então essas são 3 definições de MAS, né? Que, resumindo, é você trazer para um único serviço de deslocamento, né? E a pessoa dentro desse serviço, num pagamento mensal, ela poder escolher a melhor forma, seja toda de bicicleta, ou transporte, ou com viagens encadeadas, é sair do modelo de locadora para o modelo de streaming. Então, hoje, tudo que nós temos que pensar, deslocar, falar, eu quero um táxi, é tudo isolado, uma bicicleta se eu for pegar, um ônibus. A ideia é trazer isso tudo para uma única viagem, que é o deslocamento, né, encadeado. Né? Então, o futuro da cidade está assim integrado, né, englobar todos esses modos e com o transporte sendo a principal espinha dorsal. Porque ele é o transporte público, o ônibus, o metrô, porque ele tem alta capacidade. Então, nas principais vias, teremos cada vez mais o protagonismo do transporte público e dos outros modos de transporte para alcançar esse serviço. Mas aí muita gente fala, mas assim você diminui o transporte público. Não, aí você dá o quê? O que precisa, que é uma maior eficiência. Hoje o transporte sofre muito, porque ele tem que ir em locais muito distantes, que transformam uma viagem lenta e com baixo número. Ele acaba perdendo essa sua característica de ser de alta demanda, né, de alta produtividade, para buscar 1 ou 2 passageiros que estão mais distantes. Esses passageiros têm que ser atendidos? Tem, mas qual que é a melhor tecnologia? É um ônibus? É um mini ônibus? Como colocar isso tudo num sistema? Né? Como alimentar melhor o transporte público? Então, alguns tópicos chaves. O MAS é um serviço, não um modo de transporte. É como oferecer a mobilidade para a pessoa, é um serviço. Ele integra o que existe, mas por si só não traz capacidade. Então você tem que ter uma rede estruturada. Não é assim, vou ter o MAS, não. O MAS, ele é um ecossistema. Então, assim, todos os modos de transporte, público e privado, conectados num único aplicativo. Ele requer confiança e cooperação entre os atores. Então, o aplicativo de transporte individual, se for fazer parte do MAS, tem que abrir seus dados. O transporte público, né, que já tem, né, por obrigatoriedade, abrir esses dados, vai compartilhar também. Então, tem que ter essa confiança. Né? E ele deve ser projetado de forma que qualquer parte interessada pode estar confortável em participar desse modelo. Eu abri um sistema eu abri um estacionamento em Goiânia e eu quero fazer parte do MAS para quem estacionar meu carro possa pegar transporte público, bicicleta e tudo. Possa entrar, desde que abra a sua base de dados e a confiança. E aí, nós hoje no mundo temos esses modelos. Hoje o que mais temos é que cada provedor tem sua solução. Então, né, o Uber oferece o seu ecossistema, o Win, que é um finlandês, né, o poder público tem o seu sistema, né, tem o que o vencedor vence tudo, você tem só um aplicativo que comanda todos, e outro que pode ter a competição,
né, de vários aplicativos dentro de uma cidade. Então, como que esse é o modelo, né? Você tem de streaming, você tem a Disney, você tem Netflix, você escolhe, né? O outro vencedor é aquele mundo só do Netflix, e o outro é vários provedores passando os mesmos filmes. Então você vai no que te der maior desconto e tudo mais. Mas são os mesmos serviços, não são serviços separados, né? Então, algumas frases aqui antes de encerrar, que a gente tem que ter sempre quando for planejar qualquer coisa. Qualquer ação humana visa passar de um estado de maior dificuldade para o de menor desconforto. Então o ser humano vai fazer isso. Então se o que a gente for fazer não for diminuir o desconforto, for algo que vai ser mais complexo, desiste, que as pessoas não vão fazer essa migração. Você tem que sempre diminuir o desconforto. A outra frase do Bashar, o que se vê e o que não se vê. Então, às vezes, igual o Tarcísio mostrou aqui, ele mostrou só a ponta do iceberg, mas o que não se vê tem um sistema por trás, tem todo um desenvolvimento. O Maurício está aqui para falar, o Felipe, né? Então, temos tudo, tem que lembrar que tem um back-office e que não existe almoço grátis. Algo vai custar algo para alguém, né? E como toda inovação, o custo inicial é muito alto, e é por isso o papel do serviço público, de fazer esse primeiro passo, esse financiamento que está acontecendo com a eletromobilidade, para depois o mercado se acomodar, e aí o mercado consegue desenvolver sem a ajuda do poder público. Então, agora vamos repetir o vídeo ontem que o secretário apresentou, que é a materialização do que o do Tarcísio passou no início. Então, isso é como está essa evolução do projeto de Goiânia de ser o primeiro serviço MaaS da América Latina. Goiânia está prestes a completar 90 anos. A jovem capital amadureceu e sua complexidade na área de mobilidade requer um projeto auspicioso de transporte público, o mais elaborado do Brasil. O projeto se apoia em uma tendência mundial que é conhecida pela sigla em inglês de MaaS, Mobility as a Service, ou Mobilidade como um Serviço em tradução livre. O MaaS é um conceito inovador que integra modos de transporte e serviços de mobilidade em uma única plataforma digital. O Super App da Mobilidade oferecerá soluções personalizadas e sustentáveis. Focada nas necessidades individuais, a plataforma reunirá transporte público, bicicletas, táxis e outros recursos. A solução irá simplificar o planejamento, a requisição de serviços e o pagamento por viagens multimodais, possibilitando a melhor combinação de trajetos. Os projetos da nova RMTC se complementam e se encontram a partir do novo conceito. A Lei Complementar Estadual institui uma nova política de tarifação flexível, possibilitando a criação de produtos tarifários inéditos, facilitando o acesso, o uso e a integração de viagens. Além disso, permite o uso de bilhetes digitais e cartões eletrônicos de embarque, equiparando a rede aos sistemas de países mais desenvolvidos. O projeto de melhoria do serviço convencional visa transformar o transporte público por meio da renovação e modernização da frota, prevista para ser concluída até 2025. O projeto prevê ainda requalificação dos pontos de parada, incluindo abrigos, sinalização e informações em tempo real através de QR Code. Além disso, a implantação de corredores estruturais metropolitanos irá otimizar o fluxo dos serviços de ônibus, proporcionando maior eficiência e conforto para os usuários e sustentabilidade para a cidade. O novo eixo Anhanguera é um projeto notável da nova rede.
A melhoria do corredor Anhanguera possibilitará, por iniciativa do município de Goiânia, que seja promovida a revitalização do centro histórico, fortalecendo o conceito de cidade para pedestres. A iniciativa abrange o eixo de transporte e renova terminais, com a frota elétrica evidenciando o compromisso com a modernidade e a sustentabilidade. O BRT Norte-Sul conecta áreas de rápido desenvolvimento urbano na região metropolitana, ligando cidades vizinhas. Com alta frequência a cada 3 minutos em alguns trechos, proporciona conexões rápidas entre locais públicos. Sua capilaridade e pontos de integração aliviam serviços sobrecarregados. Os veículos confortáveis possuem portas nas 2 laterais, permitindo embarques e desembarques versáteis em plataformas suspensas e calçadas. O ar-condicionado traz conforto térmico. Os serviços complementares do City ampliarão o atendimento da RMTC. O aclamado Citybus retornará na versão 3.0, integrado ao serviço convencional. O City Escolar transportará estudantes com segurança, unindo educação e transporte. O City Bike, serviço de compartilhamento de bicicletas, irá se integrar aos terminais, trazendo agilidade na última milha. O City Acessível reafirmará o compromisso com a acessibilidade, oferecendo qualidade para cidadãos com deficiências. Os produtos tarifários digitais trazem liberdade, soluções adaptáveis para diferentes perfis. O bilhete único metropolitano, já implantado juntamente com o passe livre do trabalhador, integra serviços convencionais ao Citybus. O passe livre do trabalhador amplia as opções de embarque e desembarque durante todo o dia. A assinatura digital economiza na fidelização, enquanto o cartão Família City beneficia momentos de lazer nos fins de semana. Bilhetes temporais, como meia tarifa, 1 dia e 1 semana, são inovadores. A assinatura pós-paga permite deslocar-se sem parar com fatura mensal. À medida que avançamos para uma nova era na mobilidade urbana, o MaaS, Mobility as a Service, torna-se um símbolo de inovação e sustentabilidade, integrando diferentes meios de transporte em uma única plataforma. Essa revolução conduz a cidades mais inteligentes e sustentáveis, tendo a mobilidade como motor da prosperidade e qualidade de vida. Juntos caminhamos para um futuro mais verde e conectado, onde o MaaS transforma nossa interação com o mundo e ajuda a salvar o planeta. Então é essa a nossa expectativa de futuro. Então, agora não, estamos Miguel, aqui. Não. Eu acho que é interessante falar. Fica aqui. Acho que a gente só é o seguinte. O que nós estamos mostrando, né? Algumas situações hoje já é realidade, né, Miguel? Sim. Nós estamos num processo de evolução e eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa, né, ter consciência é que a mudança não acontece numa virada de chave. A mudança, ela faz parte de um processo, ela faz parte de uma política, ela faz parte de todo um caminho que tem que ser percorrido para que isso aconteça. Então, eu acho que hoje, por exemplo, nós estamos iniciando esse trabalho. Os bilhetes que foram lançados e que a gente vê o resultado hoje, faz parte exatamente desse processo. O que nós estamos buscando agora, dentro do sistema hoje, né, Miguel? É incluir mais serviços, é integrar mais serviços, para que você possa fazer. Eu, por exemplo, lembro muito bem, quando eu cheguei em Goiânia, há 10 anos atrás, que tinha que comprar o bilhete no papel ainda, né, Miguel? Lembra disso? E que hoje, né, desde 2021, você com cartão de crédito e débito, você pode chegar no validador, encostar ele automaticamente dentro do ônibus e você pode fazer a sua viagem. Isso antes era uma dificuldade muito grande. Por que isso é permitido hoje? Porque tem tecnologia embarcada dentro do ônibus. Eu tenho hoje um sistema, né,
de bilhetagem que permite isso. Então, há muito tempo atrás isso estava fora. Então, hoje o cartão de crédito e débito permite qualquer usuário, qualquer um que tenha seu cartão de crédito e débito, fazer uso do transporte coletivo. E antes você tinha um limitador para isso, né? Então, isso realmente, mais uma vez, é um passo, né, de cada vez. Vocês têm a experiência de ter um ônibus elétrico aqui, né, que vocês estão aí para poder visitar, conhecer. Se quiser fazer uma viagem, também tem condições de fazer a viagem com ônibus elétrico. Tem um ônibus rodando, né? Está operando normal, está tudo funcionando. Vocês podem fazer essa experiência também do ônibus elétrico. Por quê? O ônibus elétrico será uma realidade no sistema nosso de transporte. Isso faz parte do processo de mudança, né, que todo o sistema no Brasil e fora do Brasil está vivendo hoje. Então, é um passo de cada vez. Apresentamos alguns resultados. O Miguel trouxe, né, toda a conceituação. E agora a gente está tentando juntar tudo isso para que realmente faça a diferença no transporte público. E lembrando que para isso acontecer, né, vou fazer o jabá aqui de novo. O que é? Vou fazer o jabá de novo. O Miguel tá doido para vender meu livro, pô. Não é para vender não, é para presentear, ué. Não, ele quer vender de qualquer jeito. Aproveitando, nós temos que ter uma mudança de mindset, não é? Nós estamos num momento de girada de chave, né? Um momento de maior participação do poder público. Hoje eu estou, né, no governo estadual, né? Boa parte do meu time está aqui. Nós estamos trabalhando para ajudar nessa mudança, mas ela tem que ser de todos, né? Dos entes públicos, dos entes privados. Igual eu falei, sem confiança, se os lados não se comprometerem em acreditar um no outro, essa mudança ela não vai acontecer. Não adianta somente, né, boas ideias, né, usar tecnologia, mas se nós não mudarmos o mindset do sucesso, nós não vamos conseguir fazer essa girada de chave. Nós estamos indo para os 10 últimos minutos da apresentação, então eu gostaria de deixar esse tempo, um para o Tarcísio fazer o sorteio do mindset do sucesso, e o outro para que, se alguém tiver alguma pergunta ou alguém quiser falar algo, né, dar um testemunho, né, porque nós temos muita gente aqui também do sistema de transporte, temos usuários, então agora é um momento para vocês. Não. Fala. Bom dia, meu nome é Rafael, atuo numa startup de mobilidade goiana. A gente discute muito dentro da nossa operação, em algum momento, somar, contribuir com o transporte público, né? E Goiânia é a nossa praça, a nossa casa, a gente quer muito olhar para cá. Como é que vocês entendem, além dessa troca de dados que vocês comentaram, que tanto vocês têm que fornecer para a iniciativa privada, quanto a iniciativa privada tem que fornecer para vocês, como é que vocês entendem que a gente pode fazer negócio junto? Como é que vocês entendem que a gente pode melhorar o transporte público juntos? Sendo mais prático nesse sentido, entendeu? Algo mais palpável. Então, acreditamos que a palavra-chave é o complementar. Nós sabemos que o serviço público ele tem muitas lacunas que possam ser preenchidos por serviços, né, privados, né, de forma integrada, de forma complementar. Então, essas, né, oportunidades de vermos a melhor forma de fazer essa integração, porque pouco adianta se fazer com que o usuário ele tenha uma barreira na hora de trocar de forma de deslocamento. Então, que nós podemos juntos, né, nós da Secretaria, a CMTC, vemos essa forma de fazer a complementação. Normalmente ela é maior na primeira e na questão da última milha, a micromobilidade. Como integrar isso de forma tarifária, né, para não ser concorrencial, porque normalmente isso gera o risco, porque o transporte, né, você está numa startup, as margens são muito pequenas. Então, se gerar uma competição, ela vai ser predatória e os dois serviços vão acabar, né, morrendo. Isso ficou claro quando tivemos as vans, né, o alternativo. Então,
Vamos marcar. O Ricardo, que está atrás de você, de camisa branca, é o nosso superintendente da região metropolitana. Se já quiser marcar com ele para a gente ter uma conversa, estamos aqui. Mas eu acho que é isso. Eu acho que como é que faz isso na prática? Vem para a mesa, sabe? Vem para a mesa para discutir, para conversar. Eu acho que é a única forma. A gente tem conversas com a universidade, a gente tem conversa... Eu estou na CMTC, eu praticamente todos os dias. É líder comunitário, é universidade, é DCE da universidade, está o tempo todo lá, entendeu? E eu faço questão até de participar das reuniões, para poder entender qual que é o pedido, qual que é a reclamação, o que está acontecendo. Vamos sentar, traz. É no dia a dia, é ali conversando. Eu sempre falo sobre isso, transporte é um organismo vivo. Cada dia é um dia na operação, entendeu? Não tem... A gente faz todo o planejamento, nós temos uma equipe de CCO gigante, todo o planejamento, horário, tudo. Mas tem um acidente, aconteceu alguma coisa, teve um problema na garagem, você teve um problema com o motorista, acabou, mudou toda a operação. Você tem que remodelar toda ela para aquele dia. Então, eu acho que a melhor forma é isso. Marca com a gente, senta tanto com o governo do estado, como com a CMTC, apresenta os dados, conhece um pouco mais das informações também, porque nós temos muita informação, né? Hoje, o SIM-RMTC, que é o sistema aplicativo, que você pode fazer o planejamento da sua viagem, também tem muitos dados. Então, acho que o momento é esse, é de compartilhar a experiência, compartilhar a informação, para que a gente possa fazer um transporte melhor. Uma coisa eu tenho certeza, nós vamos fazer Goiânia referência no transporte público. Isso é um fato, tá certo? Isso é um fato. A gente precisa do apoio de todos para a gente poder fazer isso. E eu falo isso com experiência que eu vivo dentro da CMTC com os prefeitos, né? Eu estou há 2 anos na CMTC. Todos os prefeitos fazem pauta com a gente, chamam para conversar, querem entender do transporte, falam de transporte, fazem viagem, quando a gente lança uma linha nova na cidade, ele quer fazer a viagem com a gente. Então, assim, eles também estão entendendo que hoje transporte público é uma prioridade da sua cidade, né? Eles entenderam isso. Então, acho que isso também agrega. Então, acho que é um conjunto, né? É um contexto que está mudando no transporte. Eu tive com a secretária de Mobilidade do Rio de Janeiro. O maior orçamento do Rio de Janeiro, o terceiro maior orçamento do Rio de Janeiro hoje, transporte público. Terceiro maior orçamento de toda a região. Então, você vê que as coisas estão começando a mudar, realmente, em termos de prioridade. Então, senta com a gente. Olá, bom dia. O senhor tinha comentado a respeito das distâncias das vias, né, das linhas. E agora, com a implementação do ônibus elétrico, tem essa dificuldade, porque ele normalmente tem uma autonomia menor que o ônibus a diesel. Eu gostaria de saber, além dessa análise das linhas, das distâncias das linhas, também análise de custo. O ônibus elétrico, ele realmente traz uma redução de custo em relação ao ônibus anterior, em relação à modernidade que ele traz, que é muito maior, mas redução de custos também. Como que fica essa análise de custo? Bom que eu estou com o microfone aqui, eu já... Então, a questão da mobilidade elétrica, ela tem um alto custo de investimento. Isso é importante levar. O veículo, ele custa de 2 a 3 vezes mais do que um veículo a diesel. Tem toda uma infraestrutura que você tem que fazer, né, para adequar a transmissão de energia. Mas o custo operacional, ele tem uma redução de até 2/3, porque não tem mais o motor, aquela questão óleo, então toda aquela questão mecânica, ela sai fora, são as baterias, né? Normalmente de 4 até 12, porque o número de baterias é o que determina a autonomia do veículo. Então, ele tem um custo de investimento alto e um custo de operação baixo. Segundo estudos que nós fizemos, né, para a eletrificação do eixo Anhanguera, isso se paga em 10 anos. Aí você fala, 10 anos é muito tempo, né? Você podia pôr mais carros, mas tem também o intangível, que é a questão da poluição, né? A poluição aérea, e uma que muitas vezes a gente esquece, que é a poluição sonora. Morar perto de linhas de alto fluxo de ônibus é muito ruim, é muito barulho.
o ônibus elétrico mitiga isso também. E é por isso, por causa dessa conta ainda alta de investimento, é que na maioria dos casos no Brasil, quem está assumindo esse primeiro investimento é o poder público. Porque é uma política, mais do que de transporte, é uma política urbana e de questões ambientais. Mas, sim, ele não é uma conta simples de algo que vai se pagar rápido. Não, é um investimento na melhoria da qualidade de vida daquela região onde tem grandes fluxos. E também linhas menores, por causa ainda do problema de recarga e de autonomia. Eu acho que quem tiver oportunidade, é importante ver o tamanho do ônibus, né? Acho que é importante ver o tamanho do ônibus que está ali. É um ônibus de 15 metros, né? Então, assim, até para fazer as pequenas viagens, né, ele é difícil hoje, né? Lembro como ele veio daqui da Praça Cívica para cá, nós tivemos que escolher as vias onde esse ônibus ia passar. Então, eu acho que aí está o grande segredo que o Miguel acabou de apresentar. É o MAS, é botar a mobilidade como serviço em ação, onde eu possa integrar a bicicleta do bairro dentro do transporte coletivo ou de um Citybus 3.0, que eu possa integrar isso dentro de um terminal usando o mesmo cartão que é o cartão do transporte, tá certo? Porque aí sim eu consigo fazer um serviço adequado para o meu usuário, que é o que o Miguel falou na apresentação dele, do jeito que ele quer, para onde ele está. Porque muitas vezes é isso que a gente precisa, é essa harmonia, né, entre as modalidades que a gente tem disponível hoje. Se a gente conseguir essa harmonia, a gente vai ter uma vantagem muito grande em relação a isso. Por isso que a bicicleta, abrigo é importante, o ônibus elétrico também é importante, o Citybus também faz parte disso, o táxi, às vezes um estacionamento no centro da cidade. Então é um conjunto de fatores que vai realmente trazer esse retorno. E sobre o ônibus elétrico, só andando para ver, questão do ruído, questão do barulho, questão do espaço, é outra percepção, né? E aqui, o Miguel cobra muito isso, né? Eu conheço o Miguel há muitos anos, eu já administrei, junto com o Miguel, uma garagem de transporte coletivo. Nós já administramos uma já por 3 anos, tá? E a gente sabe muito bem, Miguel cobra muito isso, qualidade do serviço, qualidade de serviço. E qualidade se faz quando eu tenho, né, todo esse conjunto integrado. Se eu tiver tudo isso integrado, eu vou realmente dar um benefício muito grande ao nosso usuário. Porque uma equipe de manutenção hoje, vou falar da minha, na minha época, eu tinha 380 funcionários, eu tinha 90 na manutenção. 90 fazendo manutenção de domingo a domingo. Tá certo? Um ônibus elétrico, espero que seja diferente, né, Alane? A Alane é o representante da Rápida Araguaia, que é um dos ônibus que estão aqui com vocês, para poder vocês conhecerem também. Né? A Rápida Araguaia e a HP Transporte foram que compraram os 2 ônibus para ficar à disposição de vocês. Mas é isso. Mais uma? Eu ia dar livro para quem fez essa pergunta, vou dar para os 3. Mas eu não entrei. Bom, Tarcísio, eu já conheço o Tarcísio, né? Eu sou lá da Cotec, também trabalho na Metrobus, e o meu questionamento é sobre a luta contra as empresas que estão aproveitando os motoristas de transporte alternativo, né? Os motoristas particulares. Por que não tem um aplicativo público para inserir esses motoristas, para que eles não precisam pagar para essas empresas multinacionais, entendeu? Esse aplicativo que está sendo criado pode fazer esse serviço, que o motorista vai preferir estar no aplicativo que foi feito pelo poder público, porque vai ser menos onerado para ele, e o passageiro também vai ter uma passagem mais barata, porque não vai ter o custo dessa empresa, entendeu? Então, dentro do desenho do MAS, tem lá, né, a possibilidade de criarmos um serviço público de tipo Uber, de ride-hailing, e complementar ao transporte público, para fazer viagens de terminal para um outro ponto, se alguém precisar fazer compras e precisar de porta-mala, que a gente sabe dessa dificuldade. A pessoa vai lá, vai fazer compra no supermercado, como que ela vai voltar de ônibus? Então existe sim
essa possibilidade. O Matheus, que estava aqui, mas já levantou, ele fez um estudo preliminar conosco, né? Ele está na minha equipe. Então, assim, existe essa possibilidade, mas o que nós precisamos? É de empresas com know-how, porque para o poder público desenvolver um aplicativo é muito caro, é muito lento, né? Mas temos parceiros que apresentem soluções para a gente poder integrar, aí mas sim, está no nosso radar, sabemos que é importante e sabemos a questão hoje dos aplicativos frente tanto aos motoristas quanto ao transporte público. Mas existe hoje, em São Paulo, um aplicativo lançado pelo governo do estado, tá certo? Que está fazendo um teste, exatamente isso, uma plataforma para poder utilizar e concorrer em relação a esse, um serviço por aplicativo. Hoje o governo do estado de São Paulo está fazendo esse teste já, tive com os secretários conversando sobre isso, a ideia nossa é ir lá visitá-los, para poder entender um pouco mais, conhecer mais o serviço. Mas São Paulo hoje já deu esse pontapé inicial, está lá testando, está vendo como é que faz, como é que pode cobrar, que tipo de... Por quê? Hoje, a questão é, como é que eu regulamento isso no Brasil hoje? Hoje a regulamentação desse serviço também é um questionamento também hoje, né? Então, regulamentar Uber, 99 e outros aplicativos, eu não tenho hoje uma legislação federal que define isso. E a municipal, ela é inconstitucional, né? Eu sei porque eu converso com dezenas de secretários. A gente tenta, vários secretários, Praia Grande conseguiu até aprovar uma, né? O STF até reconheceu. Depois eles foram lá e voltaram atrás e cancelaram e consideraram inconstitucional a legislação que eles fizeram. Então, eu acho que a gente tem que conhecer mais, entender mais. Concordo com você. A gente precisa entender para poder ajudar. Porque aí soluções hoje já tem funcionando para poder fazer isso. O estado de São Paulo é uma delas, tá? Aí nós estamos conhecendo para poder como é que pode fazer. Tá ok? Infelizmente já recebemos o sinal que encerrou. E Tarcísio, como que vai fazer o do livro? Eu vou fazer aqui? O seguinte, eu tenho uma boa notícia. Os 3 que fizeram pergunta, eu vou cadastrar aqui, vou pegar o nome, telefone, vou entregar para um e os outros 2 eu mando entregar. Combinado assim? Valeu, gente. Obrigado, hein? Muito bom.